é assim mesmo, tá? Ele é mais ainda. E o que mais me surpreende é que a vida não foi fácil para ele. A vida, ela proporcionou muitos limões para ele, mas ele decidiu fazer uma limonada e super bem-humorado. De tudo, ele vê o lado positivo, ele brinca. E eu sempre fui muito ranzinza, né? E eu era uma pessoa muito machucada. Depois, assim, o Senhor me transformou de uma tal maneira que hoje até eu fico pensando, meu Deus, eu pareço ser outra pessoa. Às vezes eu tenho que olhar para mim e falar, prazer, você é Mary Duarte. E Deus assim me transformou. Mas ele contribuiu muito. E eu fico feliz de ver o que a pessoa decide fazer com o que lhe é proporcionado pela vida, né? Porque você tem duas opções, de se entregar, de reagir, e ele decidiu reagir, a reação dele é com humor, ele é muito bem-humorado, e eu sou muito feliz por ser casada com você. Vamos fazer 30 anos de casado, dia 1 de janeiro, e estamos aí, estou super feliz. Pessoal, só para fechar aqui a fala dela, eu dei um bom dinheiro para ela falar tudo isso a meu respeito. Esse é o grande segredo do testemunho, né? Você investir antes para a pessoa confirmar. Me fala uma coisa, ô pastor. Teve essa fase ruim que ela tá falando, que a vida te deu vários limões. Quando que foi que você decidiu, assim, deve ser uma segunda maior pergunta que você recebe, né? Quando foi que você decidiu eu vou levar isso aqui com bom humor, eu vou rir das coisas que aconteceram comigo e vou fazer com que isso cure as pessoas. Teve essa virada, teve esse dia que você falou assim, eu não vou ver com tristeza, não vou levar isso aqui com sofrimento. Como é que foi? Olha, Pablo, como eu fui dado por muitas famílias, para muitas famílias ao longo da minha caminhada, todas as vezes que eu era devolvido para o meu pai por mau comportamento, eu só ficava com ele até ele encontrar uma nova família para me receber, porque ele não tinha como ficar comigo. Então, inevitavelmente, isso me deixou muito introvertido. Era muito perigoso o que eu falava, porque as pessoas podiam me mandar embora daquela casa, Uau. porque aquele vocabulário não fazia parte do protocolo daquela casa. Então, isso me fez me embotar. Eu fiquei calado, quieto, tímido. E em 1992, duas coisas aconteceram na minha vida. Eu conheci Jesus de verdade e eu conheci a minha mulher, certo? Então, eu me casei com a minha esposa em 92 e eu me casei com Jesus em 92. E em 92, a chave virou. Aí eu encontrei o Cláudio Duarte, que eu nunca achei que existia, porque por onde eu passei, ninguém conhecia o Jesus que poderia me apresentar esse Cláudio. Foi o que ela falou. Eu conheci o Cláudio primeiro, né? Esse novo Cláudio, e depois, com o tempo, ela conheceu a nova Mary. Então, foi muito desafiador, é verdade, mas eu descobri em Cristo que eu poderia viver uma vida, o céu na terra. Eu acho que a oração de Jesus, eu acho que é o grande segredo. Ele não disse, venha para o meu reino. Ele não disse isso, ele disse, venha o teu reino, Senhor. Venha aqui para a terra. Então eu entendi que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver o reino de Deus. E isso, para mim, transformou a minha vida em 1992, com o meu casamento e aceitando Jesus. Uau. Ó, vocês estão aí, já tem 12 mil pessoas, a gente já fez uma série de lives essa semana, e eu sei que está assistindo, está sendo abençoado. Eu quero te pedir uma coisa, aperta o botãozinho do transbordo, que é esse aviãozinho, aperta aí, vamos chamar só mais 7 cada um, aperta aí, se você der conta de escrever, escreve assim, ó, vem logo. A gente está aqui ao vivo no Instagram, olha lá, ó, o Cláudio Duarte está mandando no aviãozinho. E a gente está tendo a satisfação de receber essa família aqui que tem destravado, posso falar com segurança, milhões de outras famílias. Esses vídeos, a internet tem um potencial que às vezes a gente nem consegue nem medir, inclusive. Teve um vídeo, o pastor, que eu estava uma vez na fazenda do meu sogro, e aí um cara estava lá bebendo, quase caindo no chão. Tava lá vários peões para vacinar na fazenda do meu sogro, um cara caindo mostrando um vídeo seu. E aí eu olhei, eu falei, o que é isso que você está assistindo? Ele falou assim, rapaz, eu não sei o que esse homem tem, ele é bom demais de piada. E ria, e ria. Eu falei, cara, eu conheço Jesus desde 1999.
Eu nunca tinha visto, e até hoje eu não vi alguém falar assim, uma piada que entrou no coração da pessoa e ela não detectou que era uma mensagem do reino, sabe? Eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, deixa eu ver que mensagem que era essa. É uma que você conta da história de Adão. Adão, a sua felicidade me incomoda. E aí o cara dando gargalhada e bêbado, e ele compartilhando. E eu falei, como que faz um bêbado gostar de uma piada dessa e compartilhar a palavra, sem saber que está compartilhando a palavra? E ele lá rindo, sabe assim? E eu passando mal, de verdade. Eu falei assim, é chegar do reino, que o Senhor ele usa as ferramentas do jeito que ele quer. E eu tenho certeza que você foi bastante perseguido por isso, várias pessoas te atormentaram. Isso aconteceu ou não? De você usar essa linguagem sua própria, que o Senhor te deu uma linguagem, é uma linguagem claramente do seu coração. É nosso primeiro contato pessoalmente, a primeira pergunta foi, isso aí é real, né? Você já me falou naquele dia, ano passado. Mas eu queria saber sobre as perseguições, às vezes um ato de religiosidade de alguém. Alguém foi muito duro com o senhor, com a esposa, às vezes por vocês serem assim, isso aconteceu? Sim, o que acontece é o seguinte, eu estava num evento essa semana, e quando eu estava pregando sobre Jesus, eu disse que ele queria salvar todos, todas e todes. E quando eu criei essa expressão todes, eu criei um impacto na plateia. E eu disse, eu não tô entendendo o que é que vocês estão estranhando. Ele veio para salvar todos, todas e todes. Ele veio para salvar todo mundo, seja ele quem ele pensa, quem ele acha e onde está, que está, entendeu? Não interessa, ele é o salvador de toda a humanidade, independente do artigo que a pessoa queira determinar para o grupo que ela faz parte. Então, para mim, é um grande desafio até hoje, porque cada vez que tem um obstáculo, eu tenho que superar para continuar pregando o evangelho da salvação. Então, eu enfrentei, é lógico que mas muita resistência no começo, e eu também tinha que ser maduro o suficiente para entender que o modelo que eu estava trazendo era um modelo novo, então ele não tinha obrigação de ser aceito de primeira, certo? Eu fui um dos primeiros a falar de sexo entre o casal de forma mais aberta, encontrar num púlpito 5, 10 piadas durante uma mensagem, o máximo que um pregador usaria era contar uma. Então foi realmente muito desafiador. Enfrentei muita perseguição, certo? E aí eu costumo brincar dizendo que os inimigos me chamavam de palhaço, os amigos me chamavam de engraçado e os intelectuais me chamavam de lúdico. Então, eu ficava com um rótulo assim, que no começo me machucou, Pablo, quase que eu parei, sabe, cara? Mas depois eu comecei a ver que se eu não precisava da aprovação de algumas pessoas, por que é que eu ia me preocupar com as críticas dela? Então eu prossegui. Certo? Hoje eu vejo o resultado, né? E as pessoas gostam muito de resultado, ainda que elas precisam entender que ser aceito por Deus é maior do que obter resultado, porque os resultados ficam na terra, a aceitação te leva para o céu, entendeu? Mas nós temos que buscar a aceitação, e foi muito difícil, certo? Sim, muito difícil. Muitas vezes eu tive que ouvir coisas que eu não era, rótulos que não me pertenciam. Me feriram, mas não me mataram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E para você, Mari, como é que foi ver ele passar por isso? Ver ele ser atacado? Porque, assim, quando atacam eles, atacam a gente também. Sim, mas, Carol, é com muita tristeza e, porém, alegria, de certa forma, que eu tenho para dizer a vocês e a todos que nos estão assistindo, que na época eu estava tão machucada que eu não vi o Cláudio Duarte se formar. Infelizmente, eu não vi. Eu levei um susto quando ele me convidou para um evento e ele falou, Mary, vamos fazer uma homenagem para mim e eu gostaria muito que você fosse. Eu falei, eu não vou porque eu me senti um nada, um lixo. Eu era cheia de traumas do passado porque nós viemos de família totalmente complicadas. O pai dele casou 8 vezes, ele foi dado de família em família, minha mãe tentou suicídio, entendeu? Então, a gente começou a vida tudo muito complicado e eu não conseguia lidar com esses problemas. E eu fiquei aprisionada, eu comecei a costurar e eu ficava ali no quarto costurando, então eu não vi o Cláudio Duarte. Até que um dia ele chegou em casa
uma placa prata. E eu falei, Cláudio, o que é isso? Ele falou, um negócio que me homenagearam e tal. E o meu filho falou assim, mãe, o pai é conhecido. O pai é famoso. Eu falei assim, você besta, menina, teu pai é famoso onde? Por causa da simplicidade dele dentro de casa, entendeu? E aí ele falou assim, mãe, digita PR. E quando eu digitei PR, Carol e Pablo, eu quase caí dura. Ele estava perdendo para Joyce Meyer. Ele tinha ganhado o segundo mais visualizado. Ele perdeu para Joyce Meyer. Então, quando eu olhei aquilo tudo, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E eu sempre tive tudo para ser feliz, mas eu não conseguia ver a felicidade, eu não conseguia ter uma vida plena igual eu tenho hoje, entendeu? Porque eu fui lá, resolvi meus problemas e trouxe esse Deus também para a minha vida. E o mais interessante é que eu sou nascida e criada no Evangelho. E como às vezes a cegueira espiritual, a religiosidade nos prende, nos paralisa e faz a gente rodar em círculos. E você não sai do lugar e não vive esse Deus, como ele falou, de trazer o céu para a terra e viver em plenitude.